vamos falar sobre a evolução do Satanás. Vocês sabem que quando ele começa em Gênesis, ele aparece como uma cobra, não é? Que Deus dizia que haveria um, pisaria a sua cabeça. Mas quando chegamos ao fim da Bíblia, em Apocalipse, nós vemos que o diabo é representado por um dragão, que reina sobre todas as nações e faz coisas fora de série. Então, será que uma cobra é igual a um dragão? O que é que vocês acham? Qual é maior? Qual é mais forte? Não será um dragão? Está com certeza. Então, é dessa evolução, logo estamos a ver que ele evoluiu. Ele era uma cobra e no fim dos tempos se apresenta como um dragão, não é? Um dragão que cospe fogo, que é um predador que mata tudo e destrói tudo. É sobre isso que nós vamos falar. Vocês sabem que uma das maiores estratégias do diabo, né, e o maior golpe que ele tem dado à humanidade é, primeiramente, que ele não existe. O mundo acha que isso não existe, diabo nenhum, são histórias para crianças, para assustar as crianças. Né? Esse é o primeiro ponto. Mas para o religioso, ele tem convencido os religiosos que ele já foi bom, estava com Deus, era um anjinho de luz, maravilhoso, cantava, né? Parecia o Elvis Presley, tudo encantado, mas um dia lá estava chateado, não sabia o que havia de fazer, então revoltou-se contra Deus e deu cabo do plano de Deus. É isso que ele tem convencido. Primeiro convence o mundo que não existe, as pessoas não ligam a nenhuma. Né? E o religioso tem convencido que ele já foi bom e tornou-se mau, fazendo Deus assim um falhado, né? Deus afinal falhou, fez um anjinho bom e depois tornou-se mau, alguma coisa falhou, né? Mas para nós já não é bem assim. Diga aí para você, irmão, para nós não é assim. Então, primeiro ponto, vamos ver como é que as coisas aconteceram. Vejam, começa logo do princípio do livro. Diz assim, capítulo 3, verso 1, está escrito: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Vocês lembram-se que quando Adão e Eva estavam lá no jardim, apareceu a cobra, que é o diabo. Depois, mais tarde, a Bíblia vem dizer que o dragão é a velha cobra, a velha serpente, né, que enganou Adão e Eva, não é verdade? Não. O diabo manifestou-se no jardim Éden na figura de uma cobra. E diz a Bíblia que esta cobra, que é o Satanás, que representa o Satanás, era a criatura mais astuta, mais esperta e mais inteligente de todas as outras que Deus tinha criado. Astuta é sabedoria para fazer o mal, não é? E o que é que aconteceu? A gente sabe o que é que aconteceu. Levou Adão e Eva a transgredir, a violar o mandamento de Deus. Qual era o mandamento de Deus? Olha, Adão, olha, Eva, vocês comerão de todas as árvores que estão no jardim, menos de uma. Qual era a árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comeres do fruto desta árvore, morrerás. Certo? E o que é que acontece? O diabo está de acordo com Deus ou é oposto a Deus? O que é que vocês acham? Ele dá as mãos a Deus ou está sempre contra Deus? É sempre o contrário, é o oposto. Não é? E o que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi comer logo da árvore. A Eva proibiste? Então vamos lá ver se morre mesmo. Comeu. E o que é que aconteceu? Como é que nós sabemos que ele comeu da árvore? Como? Porque diz a Bíblia que quando ele foi tentar a Eva, ele sabia o que é que a árvore fazia. Que dava conhecimento do bem e do mal e que seria igual a Deus conhecendo o bem e o mal. Ora, ninguém podia saber disso se não comesse do fruto. Temos o caso de Adão e Eva, na verdade, que a Bíblia diz que eles não tinham conhecimento nem no bem nem no mal e que andavam nus e não sabiam o que era isso, o que era essa morte. Né? Diz que estavam como que os olhos fechados. E o que é que acontece? A serpente seduzindo a Eva,
enganou a Eva, enganou Adão e comeram no fruto. E na hora que comeram do fruto, o que é que a Escritura diz? Diz que abriram-se os olhos. Uau! Eles não tinham olhos? Tinham. Não, os olhos é do entendimento, porque diz assim, abriram os olhos e conheceram que estavam nus. Porque a serpente tinha dito, e a serpente tinha dito isso mesmo, vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela estava falando a verdade. Deus disse que vocês morrem, não morrem nada. Ai, comi, não morri. Eu não morri. Como é que morre? E mais à frente, ainda neste capítulo 3, o próprio Deus diz, o homem é como um de nós, que agora conhece o bem e o mal. Era verdade. Até aí, morrer era mentira. Era verdade também. Só que não era uma morte física. O problema é que, assim como a serpente nem entendeu o que é que representava morrer, assim também Adão não sabia o que é que era isso. Assim como a serpente não percebeu nada da maldição de Deus. Eu vou-te amaldiçoar, comerás o pó da terra. Ele não percebeu nada. Não, estou aqui, estou bem. Pelo contrário, irmãos, ele como uma cobra, apareceu Adão e Eva, e por causa do pecado de Adão, ele entrou neste mundo e tornou-se o Deus deste mundo. Então ele foi promovido. Ele não caiu, ele foi promovido. Porque Deus no princípio fez os céus e a terra. Certo? Mas vocês encontram que também fez o abismo. Logo ali no capítulo, no verso 1-2, diz assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e havia trevas sobre o abismo. Lá estava o abismo. O abismo é o reino das trevas. O abismo é a casa do Satanás, é o reino dele. E aquilo era a habitação deles, que Deus disse, tu não saias daqui. Mas quando Deus dá um mandamento a Satanás, o que é que ele faz? Ele obedece. Ele faz exatamente o contrário. E o que é que aconteceu? Ele arranjou uma maneira de entrar neste mundo. Como? Manifestando-se por um animal, a cobra. Assim como ele uma vez, vocês encontram que ele entrava nos porcos, ele entrava nas pessoas. É a mesma coisa. Entrou e falou para Eva, enganou a Eva, não é verdade? E pelo pecado de Adão, diz a Bíblia, entrou o espírito da morte, o Satanás, e o pecado, e isto passou a toda a humanidade. E a partir daí, Deus que tinha dito que Ele seria o Senhor do mundo, da criação, quem tomou o poder deste mundo foi Satanás. É por isso que Ele diz que o mundo jaz no maligno. Nós, outrora, também andávamos segundo o curso do maligno. Era a mesma coisa. A mesma coisa. Quem reina neste mundo, quem governa este mundo, é o maligno. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, lembra-se o que é que ele disse? Olha, está aqui. Lucas capítulo 4, verso 5. Diz, e o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Todos. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então, o mundo e a glória e os reinos das nações estão nas mãos do diabo. Porquê? Porque alguém lhe entregou. Quem é que lhe entregou? Claro que foi Deus, mas como? Por meio do pecado de Adão. Ele herdou, digamos assim. Então, ele é que governa este mundo. Todas as pessoas que não têm a de Jesus estão debaixo do domínio do diabo. Ainda que ela pareça uma boa pessoa, está tudo debaixo do reino do diabo. Está tudo sob pecado, está tudo debaixo de maldição. Desde que nasce até que morre. Vocês estão a entender, irmãos? Então, a cobra, que era, neste mundo, era pequenina, era menor que o homem, era uma cobra, de repente tornou-se o Deus deste mundo. De repente tornou-se o governador da humanidade. Como? Por meio do pecado de Adão. Então, existe aqui uma evolução ou não? Existe. Existe porquê? Porque toda a humanidade está nas mãos do diabo. Ele é o Senhor deste mundo. É porquê? Porque Deus é que lhe entregou por meio da desobediência do Satanás. E ele governou.
E ele governa quem? Só governava só sobre os do maligno? Não, governava sobre todos, até mesmo dos santos, toda a gente. Lembra-se da Maria Madalena? Não tinha 7 demónios e não era eleita. Ele governava igual. Então, ele governava tanto os justos como os ímpios. Ele governava toda a humanidade pelo pecado de Adão. Né? Foi-lhe entregue o governo e o reino deste mundo. Então, evoluiu. Mais tarde, o que é que Deus fez? Depois de destruir toda a humanidade por causa do pecado, em que os filhos de Deus se misturaram com os filhos do diabo, ele levantou um homem chamado Abraão. Ele fez uma aliança com ele, fez uma promessa que dele faria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, uma descendência bendita, não é verdade? E a partir dali deu-lhe Isaac, e depois saiu Jacó, e de Jacó saiu os 12 patriarcas, e dos 12 patriarcas se formaram as 12 tribos que veio dar origem ao povo de Israel, certo? Então aquele era o povo de Deus. E não continuava baixo do domínio do diabo? Continuava. E Deus disse, a tua descendência estará por 400 anos debaixo do cativeiro do povo egípcio, do faraó. E assim foi. Mas chegado àquele tempo em que Deus havia de libertar o seu povo, ele manda um libertador. Quem foi? Quem foi o libertador do povo de Israel? Foi Moisés. Através de sinais do poder de Deus, ele resgatou Israel e lhe deu a lei, como a gente conhece. Para quê? Se ele cumprisse toda a lei, então a maldição não lhe podia tocar. Ficaria livre da maldição, ficaria livre daquele que amaldiçoa e seria muito abençoado e exaltado sobre todas as nações. Só que a bênção e a maldição dependia da obediência do homem. E o que é que aconteceu? Eles conseguiram ser livres do Satanás? Não conseguiram. Pelo contrário. Pelo contrário. A Bíblia vem dizer que ficaram todos debaixo de pecado, todos debaixo de maldição. Porquê? Porque a natureza humana não se sujeita à lei de Deus, nem pode. A natureza humana é inimizade contra Deus. E por isso Paulo vem dizer que todos da lei ficaram debaixo de pecado. Desde Abraão, Isaac, Jacó, todos. Ninguém alcançou a vida. Se não fosse o testemunho de fé, para serem guardados após a morte, quando Jesus viesse, ia tudo para o inferno. Não havia nenhum salvo. Mas pela lei, por aquela lei que Deus deu a Israel, não houve um só justo. Então a lei piorou as coisas. E porquê que piorou? Porque a lei é a fonte do pecado, irmãos. A fonte do pecado não é a carne. Entendam uma coisa, a fonte do pecado é a lei. Quando o nosso corpo cobiça uma coisa, quando o nosso corpo tem um mau pensamento, quando nós nos irritamos e falamos palavrões, isso não é pecado em relação à nossa natureza humana. É natural. É mesmo assim, isto não muda. Nem que você viva 1000 anos. Agora, quando é que se torna pecado? Quando existe uma lei em que diz, não faças isso. Percebem? Se a lei não dissesse, não cobiçarás, então cobiçar não era pecado. O problema, o pecado só é gerado, é quando há uma lei que diz, não cobices, pronto. Tornou-se pecado. Aquilo que era natural na nossa natureza humana, porque a gente fomos feitos contrários a Deus, tornou-se pecado. Porquê? Porque a lei diz, não faças isso. Mas se a lei não dissesse nada, então não havia pecado, não havia mal. Porque quando não existe lei, também não existe pecado. E o que é que o Satanás fez para enganar o povo de Israel? Usou a lei deles. A lei dizia assim, se desobedecer aos mandamentos, vai-te acontecer isto e isto e isto. Olá! E o que é que o Satanás começou a ver? Todos desobedeciam. Até aproveitando-se da lei, diz a Bíblia, que ele pegava na própria lei, ia à presença de Deus e acusava o povo de Israel dia e de noite. Olha aí, está escrito isto, está escrito as maldições. Deuteronômio 28. Então tem ordem para acabar com eles. E assim acontecia.
Vinha uma adúltera, apanhava adultério, o que acontecia? Mata. O diabo acabava com ela. Estão a entender? E o que é que a Bíblia diz? Todos os que eram na lei ficaram todos debaixo de maldição. Nenhum que se livrou, nenhum. Porquê? Porque não é possível cumprir a lei de Deus que se baseia em todos aqueles mandamentos. Estão a entender? Então o rei evoluiu outra vez, o diabo evoluiu outra vez como? Agora reinava até sobre o povo de Israel que foi resgatado. Usando a lei, porque a Bíblia diz que é a fonte do pecado, porque a lei é a força do pecado. A lei dá-me força para eu castigar aquela pessoa. A lei dava força a Satanás para castigar. Percebem? Ele é a vara da maldição. E ele pegava na lei, ia lá diante de Deus, acusava, deixa acabar com ele, porque... Então, a lei para ele era a arma dele, era a força dele, era o poder dele. Estão a entender, irmãos? Então, ele empurrava, fazia tudo por tudo para que as pessoas tropeçassem na lei. Para quê? Quando ele tropeçasse, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Estava tudo estragado. E se não houvesse os rituais da lei, não o israelita que chegava a Jesus. Estão a entender, irmãos? Então o diabo mais uma vez a receber uma força adicional. Pela lei, até o povo tinha sido resgatado. O povo de Abraão, que Deus fez um juramento e uma promessa até sobre eles. Ele tinha domínio para fazer coisas terríveis. Estão a entender, irmãos? Então ele usa a lei, mas vem com a tentação para quê? Para que a pessoa tropece na lei. Lembra-se que aquilo aconteceu? O que é que aconteceu com os amigos de Jó? Ele usava a lei. Isso foi ele que tocou. Não. Quando foi com Jesus, ele usava a lei. Está escrito. Lança-te aqui abaixo. Para fazer tropeçar. Então, ele usava a lei e pela lei ele se engrandeceu. Ele domina pela lei da consciência todos os homens, estão todos debaixo de pecado de casa de Adão, e reinava sobre Israel exatamente pela lei das obras. Quando eles transgrediam, lá estava ele da roda de Deus, peguei. E acusava dia e de noite o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor. Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Então, primeiramente, como uma cobra, não podia fazer nada contra o homem, mas depois evoluiu como? Quando ele fez Adão violar o mandamento, então recebeu nas suas mãos este mundo e o seu reinado. E é ele que é o Deus deste mundo. Mais tarde Deus liberta o povo de Israel, dá-lhe uma lei, separou-os de todos os povos. Não, a minha bênção está aqui, eu vou abençoar este povo, se eles cumprirem os mandamentos que eu lhes ordeno no dia de hoje. Conclusão, ficou tudo debaixo de maldição. Estão a entender, irmãos? Estão a entender? Mais. Vejam mais. Vem Cristo Jesus, vem a era de Cristo Jesus. O que é que Jesus veio fazer? Ele sim é que veio resgatar o povo de Deus, não é? Não por meio de mandamentos, não por meio de regras, mas veio resgatar o reino de Deus como? Pelo seu sangue, sim, já como acontecia na lei, não é verdade? Então todo o mundo ficou debaixo de maldição, até o tempo de Jesus. Aparece Jesus e o que é que faz? Resgata a partir do dia de Pentecostes, porque ele morreu e ressuscitou por nós, pagou a nossa dívida. E o que é que faz? A partir de Pentecostes, os eleitos estão sendo resgatados das mãos do diabo. Estão a entender, irmãos? E isto aconteceu porquê? Porque Deus fez uma coisa que a lei não podia fazer. O que é que Deus fez? Ele derrubou o acusador. O problema era o acusador que usava a lei contra eles. Derrubou o acusador e derrubou a acusação. Qual era a acusação? É a lei. Libertou-nos na lei, para que a lei agora não venha contra nós nos pedir contas. A lei pedia contas ao homem dos atos do homem, né? E pela lei ficaram todos debaixo de maldição. Então Deus retira a lei, anula, vai abolir a lei, para quê? Para que
não haja ninguém que acuse os nossos atos e derruba o acusador. E hoje o que é que acontece? O diabo não pode ir diante de Deus, primeiramente porque foi derrubado, está preso no abismo, não pode ir diante de Deus nos acusar, nem pode vir aqui à terra nos fazer mal diretamente, não, só se for por meio da sua descendência. Estão a entender? O diabo hoje está preso. Diga aí ao seu irmão, o diabo está preso. É verdade, há pessoas aí fazendo guerras com o diabo, mas o diabo foi preso, foi derrubado, Jesus venceu o diabo, certo? Só que ele está preso no seu reino, na sua habitação, de onde ele nunca deveria ter saído. Mas o problema é que todo aquele que não tem Cristo também está lá. Em espírito também está lá. Nós também já estivemos lá. Percebem? Mas quando Cristo veio, o que é que aconteceu? Um transporte em que passámos do reino das trevas para o reino de Deus. Por isso ele agora perdeu o acesso. Mas tem acesso a toda a humanidade na mesma, embora esteja preso e não se possa manifestar nem diante de Deus, nem aqui na terra, como fez no tempo de Jó. Ele isso já não pode fazer. Mas pode-se manifestar nos espíritos, nas pessoas, de todo aquele que não tem Jesus Cristo. Todos. Estão a entender, irmãos? E é isso que ele faz. Mas agora, ele evoluiu. A sabedoria dele, que ele é o mais perto de toda a humanidade, ele evoluiu ainda mais. Porquê? Porque na lei, ele usava a lei e fazia os homens tropeçar na lei. Para quê? Para que ele violasse a lei e então houvesse a condenação. Mas agora na graça, sabe o que é que ele faz? Ele faz exatamente o contrário. Empurra as pessoas para guardar a lei. Vejam bem. Na lei ele fazia tudo para fazer eles tropeçar, para eles violar a lei, para eles tropeçarem. Para quê? Para os castigar. Mas na graça é o contrário. Sabe o que ele faz? Diz para toda a gente guardar a lei. Porquê é que ele faz uma coisa dessas? Sabe porquê? É que ele aprendeu. Ele viu que o homem não se sujeita à lei, nem pode. E aprendeu outra coisa. A partir do momento que a pessoa crê no Evangelho, ele perde o acesso àquela pessoa. Então só há uma maneira. É levar as pessoas, empurrando-as para a lei, que quando ele estiver da lei, está debaixo de pecado e desvia-o da fé. Vocês estão a ver a estratégia do Satanás ou não? Estão a perceber? Ele é sempre o contrário. Quando Deus disse, guarda a lei, ele fazia tudo para as pessoas não guardarem a lei. Agora Deus diz, morre para a lei, ele empurra toda a gente para guardar a lei. Porquê? Porque quando se guarda a lei, neste tempo em que Deus já a aboliu, a pessoa nega Cristo. A pessoa nega a fé. E continua ainda com mais força debaixo de maldição. E porquê é que ele quer que as pessoas estejam debaixo da lei? Porque a lei é a força do pecado. E ele alimenta-se da transgressão. Quanto mais a gente peca contra Cristo, mais ele tem acesso à nossa vida. E por isso a gente vê, irmãos, que os verdadeiros inimigos de Deus não são aí os que andam fumando. O diabo está pouco se importante se você fuma, se você bebe, se você se embeda, se você adultera. Ele está pouco se importante com isso. Ele não quer saber disso. Sabe o que é que ele quer? Sabe o que é que ele não quer? É que você acredite na graça de Deus. Isso é que ele não quer. E só há uma maneira disso acontecer. É empurrá-lo para a lei. Percebem, irmãos? E os verdadeiros inimigos não são esses que andam aí, os coitados, os drogados, os bêbados, os adultos. Não são esses. Os inimigos são aqueles que o desviam da fé, com doutrinas. O mal nunca está fora de nós, irmãos. O mal não é o que entra, não é comer, beber, andar a fazer maluquices. O mal é o que sai de um mau coração. São julgamentos, doutrinas, ideias que se levantam contra a verdade. Percebem? Porque os vícios podem dominar a sua carne, mas a doutrina domina a sua alma, a sua mente. E quando ele domina a mente, domina a pessoa. Já está. E não sai mais dali.
Acabou. Vocês vão falar com um adventista ou com outra pessoa qualquer. Eles, ao princípio, têm a desculpa porque não conhecem a verdade. Mas a gente começa a falar a verdade, eles não querem saber da verdade. Eles querem defender a sua religião e o seu profeta, mas nada. Estão a entender? O adventista só acredita em Deus se a gente não lhe tirar o dia de sábado. Se a gente tirar o dia de sábado, ele já não quer saber desta fé. A testemunha de Jeová só acredita em Jesus se a gente não lhe tirar o nome de Jeová. Já não quer saber de Deus. Os dizimistas só acreditam em Jesus se a gente não lhes tirar o dízimo. Estes é que são os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus não eram os pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas. Ele andava nas festas deles. Era chamado de comilão, beberrão e amigo dos pecadores. Os inimigos de Jesus foram os que guardavam a lei. Eram os fariseus. Esses é que são os inimigos de Deus. O verdadeiro inimigo de Deus não era Maria Madalena, é o Jó. Esse é que é o verdadeiro inimigo de Deus. O inimigo de Deus não era o publicano, era o fariseu, guardava os mandamentos, guardava os dízimos. Como o diabo consegue enganar a humanidade? Ele percebeu que o homem não se sujeita à lei. O homem não percebeu ainda nada. Ainda não compreende. Vai para a lei e não sabe. É como um engodo. Quando nós éramos miúdos, nós usávamos aquelas ratoeiras para apanhar os pássaros e metíamos ali o engodo. Né? Assim é hoje. A lei é um engodo. Não, tens fé, mas tens que guardar a lei, né? Porque senão é um engodo para o desviar da fé. Quem é da fé não pode ser da lei. Quem é das obras não pode ser da graça. Ou uma coisa ou outra. Porque a lei é a minha justiça, sou eu que faço, é as minhas obras. Mas a graça é a obra de Jesus. Onde é que você tem a sua fé? Em si ou em Jesus? Naquilo que você faz ou naquilo que Jesus fez? E é isso. A obra do diabo, embora ele está preso, ele continua através dos seus ministros a empurrá-los agora para guardar a lei. Antigamente era o contrário. Estão a ver a estratégia dele? Estão a ver como ele evoluiu no entendimento, na maldade, no engano? Ele é sempre o contrário de Deus. Deus diz que é à direita, ele diz não, é à esquerda. Se Deus diz que é branco, ele diz que é preto. É sempre o contrário. Mas ele vem com uma aparência de verdade, de santidade. Até parece que tem sentido. Porque ele é o pai e o príncipe de toda a dissimulação e de todo o fingimento. Eu tenho mais receio de uma pessoa que eu veja logo que ele só faz asneiras, diz asneiras, do que uma pessoa que vem aqui de mansinho e vem bater nas costas e gosta muito de si. Não me conhece lado nenhum. Mas já tem um amor por mim que é uma coisa fora de série. Eu não acredito nessas pessoas. Estão a entender? Então, tenha cuidado. Vejam o que é que a Bíblia diz. Em Apocalipse, está falando o que é que Jesus, que nos salvou, e diz assim: agora é chegada a salvação, a força e o reino de nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus acusava de dia e de noite. O Satanás ia lá diante de Deus e acusava o povo de Israel de dia e de noite. Usava a lei, como usou com Jesus, não é? Estás a ver? Olha, aquele adulterou, olha, aquele transgrediu, olha, aquele mentiu, olha, aquele roubou, olha, aquele matou. Até agora tem carta branca para um matar. E muitas vezes assim acontecia. Quer entender? Acusava-os de dia e de noite. Mas agora é chegada a salvação. Quando é que chegou a salvação? Em Cristo Jesus. E por isso diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, não é pelas boas obras, não é pelo seu bom comportamento. Isso não existe. Ninguém se porta bem. Quem vos disser isso é mentira. Não há ninguém que não peque todos os dias da vida.
Não há ninguém que não tenha maus pensamentos todos os dias da vida. Mas nós não confiamos em nós. Nós não confiamos no nosso comportamento. Nós só confiamos em Jesus Cristo. E por isso diz, eles o venceram. Como é que a gente o venceu? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Qual é a palavra do testemunho de Deus? Como é que nós somos salvos? Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. É por aqui que nós somos salvos. Não é porque a gente se porta bem. E se portar bem é o nosso dever. Falta aí a pessoas que se portam bem e não querem saber de Deus. A salvação só se baseia naquilo que Jesus fez, não naquilo que é fácil. Estão a entender, irmãos? Então vejam, o que é que nós encontramos aqui? A evolução é que ele agora, na sua estratégia e na sua evolução, compreendeu que o caminho para ter domínio sobre os homens é que eles guardem a lei. Agora olhem à vossa volta. Vejam as religiões à vossa volta. Qual é a religião em nome de Jesus que não guarda a lei? Os adventistas guardam o sábado da lei. Os evangélicos guardam os dízimos da lei. Os testemunhas de Jeová guardam os mandamentos, não comas isto, não comas aquilo, coisas da lei. Os calvinistas guardam a lei, falam da eleição, falam da graça, mas dizem que têm livre-arbítrio, têm liberdade para agir. Defendem a escolha do homem e não a escolha de Deus. Eu não conheço uma só religião que não vá pedir socorro à lei de Moisés. Nenhuma. Enquanto a Bíblia nós somos justificados sem as obras da lei. A lei foi dada aos judeus, irmãos, não a nós. Não a nós. Nós só temos 2 mandamentos, único dos 2 mandamentos. Para com Deus, fé em Jesus Cristo, e para com o próximo, amor. Mais nada. E quem ama vai se esforçar para não roubar, para não mentir, para não fazer mal. Isto é que é viver em amor. Não os mandamentos da lei. Porque se vocês querem pôr os mandamentos da lei, quem roubar pode ser morto. Que é isso que a lei ordena. Percebem? Quem é adulterado vai ser morto. Vai ser apedrejado. A gente não tem nada a ver com a lei de Moisés. A gente só tem fé para com Deus e amor de coração para com o próximo. Nada mais. O Evangelho é a coisa mais simples que há. Amém, irmãos? Estão a entender? Então, quando aconteceu isto, o Satanás perdeu acesso a Deus. Por isso, vejam que já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado. Acabou. Ele já não nos pode acusar diante de Deus, como vazia. Certo? E quando Jesus estava indo para a cruz, ele disse, agora o príncipe deste mundo é expulso do mundo. E foi preso pela morte de Jesus. E está lá preso. O problema é que todas as pessoas deste mundo, em espírito, também estão no reino das trevas. Assim como nós, o nosso espírito está no reino de Deus. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Ele perdeu o acesso. Porquê? Por causa do Evangelho que nós acreditamos. Mas os outros, todo aquele que ainda não tem Jesus, continua debaixo do domínio de Satanás, que é o Deus deste mundo. Vocês estão a entender? O que é que modificou? Foi a estratégia. Enquanto na lei ele fazia tudo para as pessoas violarem a lei, com tentação, porque ele é o próprio tentador, na graça ele faz o contrário. Ele empurra toda a gente para guardar a lei. Para quê? Para que a pessoa se desvie do Evangelho. Quando a pessoa diz que tem que guardar isto, tem que guardar aquilo, já não vive pela fé. Vive pelas obras. Vive confiando em si mesmo. Vocês estão a entender? Pergunto lá, irmão, você está a entender? Vejam o que é que diz, o que é que ele tem feito. Vejam, enquanto ele antigamente usava a lei, ele agora faz outra coisa. 2 de Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 3, vejam o que é que está escrito. Ao escrever
escrevendo à igreja de Coríntios, diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, diga aí o seu irmão, o diabo é astuto, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, as coisas de Deus é a coisa mais simples que há. O problema é acreditar nelas. Cristo morreu para te salvar. Ponto. Não há nada. Estás salvo. Ele é que fez. Ele é que morreu, não és tu. Não há nada. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, outro Espírito que não recebeste e outro Evangelho que não abraçaste, de boa vontade o suportais. Então o que é que o Satanás faz? O Satanás, ele não fala na lei, ele não diz assim: opa, a lei é que te salva, a lei é que te justifica. Não é isso que ele diz. Ele usa o Evangelho para te empurrar para a lei, dizendo assim: és salvo pela fé, mas tens de ter obras, senão a fé não te salva. E por isso que ele diz, ele também fala do Evangelho, mas é outro Evangelho, é com meias verdades. Ele fala do Espírito Santo, mas é outro Espírito, não é o Espírito da verdade. Ele fala de outro Jesus, mas é outro Jesus. Percebem? Então o que é que ele faz? Ele mistura a lei com a graça, as obras com a fé, a velha aliança com a nova aliança, com a aliança dos judeus com a aliança dos gentios. E este é que é o problema. Era melhor que ele fosse ou só da lei ou só da graça. E Jesus veio dizer: olha, ou vocês são sim ou vocês são não. Ou és quente ou és frio. Ou és das obras ou és da fé. Porque o que passa disso procede do maligno. A estratégia do maligno é essa. A graça é que nos salva, mas nós temos que guardar os 10 mandamentos. Então, se a graça é que nos salva, porquê é que eu tenho que guardar os 10 mandamentos? Hã? Porquê? Se eu tenho que guardar os 10 mandamentos, então a minha dívida não está paga. Então a obra não foi completa. Quando é que eu vejo que eu não tenho dívidas? É quando eu faço mal. Não é? Quando é que eu sei que fui perdoado? Quando é que eu sei que fui perdoado? É quando eu faço mal e o meu pai e a minha mãe dizem: ok, não devias ter feito isso, mas estás perdoado. É no mal que eu vejo bem. Como é que eu vejo que a minha fé me salva? É quando eu pratico o mal e vejo e acredito, porque eu não posso passar sem fazer o mal. Se eu pudesse, ok, mas não posso. Todos nós, irmãos, não vivem de ilusões. Todos nós pecamos. Não é porque a gente quer, é porque a nossa natureza é assim. E isso não vai mudar. E é exatamente porque não vai mudar é que existe a fé. Se não existisse a fé, a gente estava perdidos. O que é que a fé faz? A fé livra-me da culpa dos meus pecados. Percebem? É a fé que me livra. É o sangue de Jesus que me livra. Estão a entender? Agora, se eu pudesse fazer o bem, então Jesus também não tinha vindo cá morrer. Vem cá morrer para quê? Para ser consigo? Percebem, irmãos? Vocês estão a entender? Então, mas qual é a estratégia de Satanás? É fazer misturas e dizendo: a fé só tem valor se tiver obras. Não, a fé é que tem valor, as obras não têm valor. Porque a fé não se baseia nas minhas obras. A fé baseia-se naquilo que Jesus fez. As minhas obras não têm a ver com Deus. As minhas obras é por meu irmão, é por meu próximo. Só serve para ele. Se eu faço o bem, o que é que eu estou dando a Deus? Não estou dando nada. E se eu faço o mal, o que é que eu faço de mal a Deus? Nada. O meu bem e o meu mal só prejudica ou abençoa uma pessoa igual a mim. A minha obra é para os meus irmãos, é para os meus companheiros, não para Deus. Deus, para mim, só pede uma única coisa: crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só isso.
É isso é que me garante a salvação. Estão a entender, irmãos? Eu farei o meu melhor. Agora, dizer que a fé sem as obras está morta, é dizer que a fé depende das minhas obras. Não, a fé depende da obra de Jesus. Estão a entender? Sempre que mistura, você nega a fé. Então, deixa lá o seu bom comportamento aqui para os homens, mas deixa a sua fé para Deus. Não mistura as coisas. Quando olho para Deus, não vai dizer: ó Deus, eu estou aqui, tenho muita fé em Ti, e porque eu fiz isto, abençoa-me. Não. Você fez isto, nem entra lá em cima. Lembra-se do fariseu, do publicano. O fariseu que portava-se bem, Deus nem olhou para ele. O publicano que violou, só fez o mal, Deus abençoou. Porquê? Porque aquele que fazia o bem confiava nele. Eu fiz isto, eu fiz aquilo. Deus não aceita, isso é fé fingida. Agora o outro não confiava nele. O outro dizia: tem misericórdia de mim. Então o outro confiava na misericórdia de Deus. Esta é que é a fé verdadeira. Estão a entender, irmãos? Estão a entender? Então vejam, o que é que ele faz? Ele usa, o diabo também fala da graça. O diabo também fala de eleição. O diabo também fala de predestinação. Ele também fala de muita fé. Ele fala de todas essas coisas. Ele usa a Bíblia, mas sempre para empurrar para a lei, dizendo: ok, tu crees em Deus, mas tens de dar 10% do teu salário para a igreja. Ok, tu tens muita fé, mas tu tens de guardar o sábado. Ok, tu acreditas em Deus, mas tu não podes comer carne de porco, nem isto, nem aquilo. Ok, Deus santificou-te, mas tu tens que... Mulher, tu não podes andar de minissaia. Tu não podes pintar os lábios, não podes maquiagem, não, que isso é do Satanás. É? Será assim? Irmãos, a gente tem que limpar o coração, não é a carne. A maldade, o juízo contra o próximo, isso é que a gente tem que limpar, a vez de estar a condenar uns aos outros como se a gente não tivesse cheios de pecados. Estão a entender? Então, é esta a estratégia. Na lei, ele fazia tudo para tirar as pessoas da obediência da lei, para que pudesse ter autoridade para acabar com elas. Mas na graça, empurra toda a gente para a lei, mas usa o nome de Jesus. Ele até faz sinais, ele até faz maravilhas. Os seus ministros parecem ministros de Deus. E por isso continua, vejam. Porque tais falsos apóstolos, e obreiros fraudulentos, porque que é isso, obreiros fraudulentos? Pessoas que usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito depois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que é que o Satanás se transfigura em quê? Anjo de luz. Eu também acredito em Jesus. Eu acredito no Evangelho. Eu acredito no Espírito Santo. É as meias verdades. O problema não é a gente ver uma pessoa que só diz asneiras e mentiras. Para a gente isso não tem problema nenhum, a gente vê logo o que é que ele é. O problema são aqueles ditos cristãos. Dizem que são cristãos, mas depois a gente mostra, não aceita as palavras de Cristo. Acreditam muito em Jesus, mas depois mostramos que Jesus violava o sábado, já não querem. Isso já não querem. Estão a entender? É fé fingida. É o Satanás se transfigurando em anjo de luz. Parece que ele é um santarrão. Mas um eleito ninguém pode enganar. Estão a entender? Mas estão a ver a evolução dele. Ele agora se transfigura em anjo de luz, falando também em Evangelho, falando também em Jesus, falando também no Espírito Santo. Estão a entender, irmãos? E a carta dos Gálatas é um exemplo disso. O que é que a gente vê lá? Eles misturavam a lei com a fé.
De tal maneira que o Pedro foi enganado, o Barnabé foi enganado, o Tito foi enganado, foi toda a gente enganada. Teve que lá chegar o apóstolo Paulo e dizer, mas então qual é a vossa? Até se a gente somos salvos e justificados pela graça, vocês querem outra vez guardar as obras da lei? Então, volta outra vez para trás. Ficou tudo debaixo de maldição da lei, vão buscar a maldição para dar vida à fé. E até ele disse, eu morri para a lei para viver para Deus. Eu morri para mim, já não vivo mais eu não confio em mim. Quem vive em mim agora é Jesus por meio da minha fé. Estão a entender, irmãos? E, irmãos, quando a gente compreende isso, a gente olha à nossa volta, oh meu Deus, é só desgraça, é tal desgraça. Toda a gente não aceita a fé sem as obras da lei. Não há ninguém. Está a ver? Como se as suas obras tivessem valor para a justiça e para a vida. Enfim, estão a entender a estratégia de Satanás? Ele que antigamente fazia tudo para tirar a pessoa, para que a pessoa violasse a lei, agora faz tudo, empurra as pessoas para que eles vão cumprir a lei. Porque ele sabe que quando não houver lei, também não há pecado. Ele sabe que a pessoa fica livre da lei, não há pecado, e a força do pecado é a lei, então não pode fazer nada a essas pessoas. Perdeu o acesso a elas, porque elas não vivem pela lei, mas vivem pela fé em Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso advogado, Ele é que pagou a nossa dívida, Ele é que nos salvou. Amém, irmãos? Mais. Vamos continuar na evolução de Satanás. Brevemente, ele vai aparecer neste mundo. Diga aí para o seu irmão. As coisas já não aconteceram porquê? Porque os eleitos continuam a ser resgatados. E enquanto todos os eleitos não forem resgatados e estarem salvos do Satanás, saindo do seu reino para o reino de Deus, ele continua preso. Mas no dia em que todos os eleitos forem salvos, crendo no Evangelho, aquele número de eleitos, vai acontecer uma coisa que é histórica neste mundo. A evolução plena de Satanás. Sabe o que é que vai acontecer? Vai aparecer o Anticristo. Você já ouviu falar dele? Este homem vai reinar por 42 meses, 3 anos e meio. Sobre a face da terra. Ele vai reinar de uma maneira que nenhum rei, nenhuma autoridade reinou sobre a face da terra. Vai ser um reinado de terror, de perseguição, horrível, muita dor, muita morte. Vai ser, irmãos, é o pleno domínio de Satanás, é a plena ascensão. É por isso que ele é representado como um dragão que voa, que deita fogo, juízo, né? Que é também a velha serpente. Estão a ver o crescimento dele, estão a ver a evolução dele. Ele vai reinar de uma forma que nunca reinou, não só no espírito dos homens, mas também aqui na terra. Ele vai fazer coisas que nenhum homem fez, nem Jesus, nem os profetas, nem Moisés. Ele vai fazer coisas incríveis. Ele vai subjugar as nações à sua vontade. Ele vai subjugar os elementos, o fogo, a terra, todas as coisas à sua vontade. Ele vai fazer cair fogo do céu. Ele vai fazer coisas extraordinárias. E vai enganar toda a gente. Vejam o que é que está escrito em Apocalipse capítulo 13. E adoraram o dragão é o Satanás, que deu à besta o seu poder. O besta é o anticristo, é o homem. O homem, o dragão está dentro dele, está no espírito dele. Aquela pessoa que a gente vê é o anticristo, mas quem vive lá dentro dele é o Satanás. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi dada uma boca para preferir coisas, grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Quem é que lhe deu este poder?
Tem que ser um mais forte do que ele, não? Quem foi? Deus. Deus é que no último tempo vai abrir o poço do abismo. E o Satanás vem cá para fora. Agora sim ele vai ter acesso outra vez à terra. Através deste homem, ele vai reinar por 42 meses. Vai-lhe ser dado, permitido ele falar coisas terríveis contra Deus. Ele vai falar todo o mal de Deus, ele vai falar mal da igreja, ele vai falar mal dos profetas, ele vai falar mal de Jesus, ele vai falar mal do Espírito Santo, ele fala mal de tudo. Ele vai dizer, eu é que sou Deus. Isso é tudo mentira. Ele vai perseguir todas as religiões, porque ele é antirreligioso. Não é como muita gente anda aí dizendo, ele não aceita religiões, ele vai dizer, só me podem adorar a mim, eu é que sou Deus. A religião é esta, adorem-me, dobra-se diante de mim e diz que todas as nações vão adorar a besta, todas. Imagina um reinado que está debaixo do domínio de um tirano que vem cheio de ira, ele quer é matar, destruir e partir tudo. Podem imaginar uma pessoa assim a quem Deus dê poder para isso? Pensem bem. E ele vem em grande poder e em sabedoria, como nunca teve. Como nunca teve. Ele diz que vai enganar as nações com a sua sabedoria, com os seus sinais de mentira, com as suas maravilhas. Toda a gente vai ficar boca aberta. Quem é este homem? Eu é que sou Deus. Eu é que sou Deus. E vai fazer uma grande perseguição à igreja. É dar vontade a rir que os evangélicos pensam que a igreja não passa a grande tribulação. Quando o anticristo vier, quer ver como é que é. Começam eles de pés a querer ser arrebatados e nunca mais levantam. Vejam o que é que diz. Ele vai reinar por 42 meses e abriu a sua boca em blasfémias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, que somos nós, e dos que habitam no céu, nos que estão já lá em cima. E foi-lhes permitido fazer quem? Guerra aos santos. Quem são os santos? É a igreja. E fazer o quê? E vencê-los. E vencê-los. E deu-se poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é que vai adorar? É aqueles que não têm um nome. Nós nunca vamos adorar essa besta. É os que não têm um nome, é aqueles que não creem em Jesus Cristo. Mas vocês estão a ver o reinado dela? Estão a ver como é que este dragão evoluiu de uma cobra que precisava e dependia do pecado do homem, que dependia da transgressão de Adão, que dependia da transgressão da lei no tempo de Israel. Agora não precisa nada nem de ninguém. Ele dá poder para ele fazer o que ele quer. Irmãos, vocês lembram-se que o Hitler matou 12 milhões de pessoas? Isso para ele é uma brincadeira. Isso para ele é uma brincadeira. Ele vai destruir e vai partir isto tudo. Quando ele vier, vai reinar por 3 anos e meio. As religiões e vai tudo ar. Os governos têm tudo de se dobrar. Ele vai subjugar as nações à sua vontade. Mas vai subjugar a igreja. A igreja tem que fugir. E diz a Bíblia que Deus nessa altura envia o Miguel, o nosso príncipe, para nos guardar. Para que a gente fique fora da vista da serpente, do dragão. Diz a Bíblia, só aqueles que têm que dar testemunho, esses têm que ir. Se não fosse isso, nós morríamos todos. Diz que a aflição é tanta, que se Deus não abreviasse esses dias, nenhum que ficava vivo, nenhum. Mas porque Deus nos guarda. À semelhança no tempo de Moisés, as pragas caíam no Egito, mas onde estavam os hebreus não caía nada. Tudo isso era figuras daquilo que vai acontecer. Então, porque nós estamos guardados da vista da serpente, vamos ser guardados. Mas este mundo, meu Deus, vai ser uma desgraça total. Uma desgraça total. Nem dá para imaginar. Porque lhe é dado, ele vem em pleno poder, em plena sabedoria, em plena ira, em pleno pecado. Ele é o homem do pecado. Ele agora já não precisa de leis para fazer o homem transgredir. Ele mata toda a gente, espedaça tudo.
porque foi dado de maneira integral e real este mundo. Tudo. Então evoluiu. Estão a entender? Estão a ver a evolução do Satanás? Saiu da sua habitação e reinou sobre o reino dos homens. Porém, o seu fim está determinado. Diz a Bíblia, quando isto está já a ficar tudo destruído, acontece a batalha do Armagedon. Diz que quando eles já entraram lá em Israel para matar os últimos israelitas, nessa altura vai-se ouvir uma trombeta. Sabe o que é que vai acontecer nessa hora? Diz que os eleitos que estiverem vivos vão ser arrancados deste mundo ao encontro de Jesus. E diz a Bíblia que no abrir e fechar de olhos, este corpo se transformará igual ao corpo de Jesus. E quando a gente se encontrar com Jesus já glorificados, então diz a Bíblia que estes céus e esta terra vão explodir. Tudo o que é carne, tudo o que é ser humano vai ser destruído. Tudo, inclusive o próprio Anticristo. Deus o matará pelo resplendor da sua vinda. E depois os espíritos, que é verdadeiras pessoas, estão lá do outro lado. Todo aquele que não teve Jesus vai sofrer a condenação eterna. Estão a entender, irmãos? Então, o Satanás, ele sabe que tem pouco tempo, quando ele se manifestar, ele sabe que vai ser condenado. Ele sabe que Jesus vai voltar. Ele sabe disso. E como ele pouco tempo, então a sua ira é uma coisa medonha. Ele, em Isaías diz que ele matava o próprio povo, os seus próprios filhos, como uma cadela que come os seus próprios filhos. Vai ser uma coisa terrível. Pior ainda, vejam bem o domínio, vejam bem a sabedoria desta pessoa, a astúcia e o domínio que vai mais longe. Ele não domina só as pessoas assim, por fora, com palavreado. Ele vai mais longe. Você sabe o que é que ele faz? Ele diz que marca as pessoas com o seu selo. Na testa e na mão. O que é que isso significa, irmãos? O que é que isso representará? Vocês sabem que ele vai controlar as nações. Todas as nações. Mas não só. Ele vai controlar as nossas famílias. A Bíblia diz que vamos ser odiados por toda a gente. O pai odiará o filho e o matará. O filho odiará o pai e o matará. A mãe, a filha e por aí fora. Todos nos vão odiar nessa altura. Porquê? Porque é que eles desenvolveram um sentimento desses? Qualquer animal gosta dos seus filhotes. Cuida dos seus filhotes. Amamenta os seus filhotes. Protege os seus filhotes. Uma cadela, ela só precisa, arrisca a sua vida, mas cuida dos seus cachorrinhos. Porque é que nessa altura nem os pais, eles não vão mais amar, eles vão odiar os seus filhos, a sua família. Como é que isso é possível acontecer? Sabe como é que isso é possível? Porque ele coloca um selo na testa e na mão dos homens. E quem controla o coração, a vontade e os pensamentos das pessoas é o próprio Satanás. Aquela coisa de a gente sermos guiados pela lei da consciência do bem e do mal desaparece. Ele é que manda com este selo. Mas o que é o selo de Satanás? Para a gente saber o que é o selo de Satanás, temos que primeiramente saber qual é o selo de Deus. Qual é o selo de Deus, irmãos? Vocês sabem? Quem é que tem aqui o selo de Deus? Alguém tem? Que é isso, o selo de Deus? É o Espírito Santo. Ele é o selo da promessa. Ele é o selo da nossa justiça. Ele é o selo, é a garantia da redenção do nosso corpo. Então, se o selo de Deus é o Espírito que vem de Deus, o selo do diabo será o quê? É um Espírito que vem de Satanás. Porquê que é selado na testa? Para que essa pessoa pense
como a besta pensa. Porque é que é selada na mão? Para que essa pessoa faça as obras do diabo. Percebem? E é por isso que ele, pensando como o diabo e fazendo as obras do diabo, para ele não há famílias. Para ele não há pai, não há mãe, não há filho, não há coisa nenhuma. Então, vejam, a evolução deste ser e do pecado, da sua sabedoria, astúcia maligna, chega a uma plenitude que a gente não pode imaginar. E ele vai reinar sobre toda a nação, sobre toda a autoridade. Irmãos, assim como o selo de Deus em nós temos vontade e amamos a Deus porquê? Por causa do Espírito Santo. Porque é que a gente faz a vontade de Deus, as obras de Deus? É Ele que nos guia. Então nós também temos o selo de Deus na testa e na mão. Porquê na testa? Porque vivemos pela fé. Temos a mente de Jesus Cristo. E a mão porquê? Porque fazemos as obras de Deus. É a mesma coisa. Vejam o que é que diz a Escritura. Vejam, o selo de Deus é este. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: porque Deus é que opera em vós tanto o crer como o efetuar. O crer, a gente quer, e o efetuar, que é com as mãos, que é fazer obras. Mas diz o quê? Segundo a sua boa vontade. Então a gente quer e faz é segundo a vontade de Deus. Se a gente caiu, foi segundo a vontade de Deus. Se a gente se levantou, foi segundo a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós falamos do dia a dia das coisas de Deus, não somos nós mesmos, irmãos. É o Espírito de Deus é que fala em nós, porque estas coisas não podem ser entendidas nem faladas pelo ser humano com consciência. Percebem? Com o diabo, nesta altura, vai ser a mesma coisa. Porque toda a gente está no maligno, mas nem toda a gente está possessa por maligno. Não. Mas nessa altura, o seu domínio é completo. Diz a Bíblia que quando Deus vai abrir o poço do abismo, diz que os exércitos de Satanás são tantos como gafanhotos que o sol deixa de dar a luz. Só para ter uma ideia, são milhões de milhões de milhões. Vão sobre a face da terra para enganar as nações. Já viu? O selo é isto. Vejam, naturalmente, vejam só, já toda a gente tem a marca de Satanás. Não há esta evolução que só vai acontecer na grande tribulação, mas toda a gente. Veja o que é que Jesus dizia aos fariseus que não aceitavam as palavras de Cristo. Vós tendes por pai quem? Quem? O diabo. E nós temos o pai que acreditamos em Cristo quem? A Deus. E quereis satisfazer, estão a ver o querer. A pessoa naturalmente quer satisfazer, ainda que sem consciência. Irmãos, cada vez que a gente quer recorrer à lei, está fazendo a vontade de Satanás. Porque a lei é a fonte e a força do pecado. A lei é o ministério da morte. A lei mata pelo mandamento. Percebem? Então o Satanás agora, mudando de estratégia, no tempo da graça, diz: tens que guardar a lei, empurra-te para a lei para te desviar da fé. Ele dizia: e quereis satisfazer. O que é que o homem natural quer? Quer satisfazer, assim como nós, os filhos de Deus, querem satisfazer quem? A vontade do nosso Pai. Nós que amamos a Deus não queremos fazer a vontade de Deus? Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala daquilo que é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Uma pessoa que não tem Cristo fala aquilo que é próprio. Se ela não acredita em Cristo, é normal, desminta, que nega a fé, né? Não tem Cristo. Assim como nós falamos daquilo que é próprio. Porquê? Aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa boca fala. Se a gente tem fé no coração, o que é que a fé diz? Cristo me salvou. Pela graça de Deus sou salvo. Cristo é o Salvador. Percebem? Mas quem não acredita nisto diz o contrário. Cada um faz aquilo que lhe é próprio. Porque é que as pessoas ouvem a verdade e depois, mais tarde, não ficam firmes na verdade?
Porquê? Porque dentro deles não existe verdade. A verdade é só aqui à cabeça, mas não tem raiz no coração. É o mesmo você cortar um ramo e pôr assim na terra. Se aquilo não criar raiz, o que é que vai acontecer? Morre. Assim é, você ouve as palavras de Deus, mas está aqui na cabeça, entra aqui e sai por aqui, o que é que acontece? Você sai daqui, vai abanando a cabeça, vai dizendo que aquele pastor é doido da cabeça, não quer saber. Porquê? A palavra não criou raiz. Percebem? Tudo depende se ela entra no coração e floresce ou não. Está a entender? Então, e este é que é o trabalho de Satanás. É isto que ele quer que você faça, é a vontade dele. E todas as pessoas têm um selo. Nós temos o selo da verdade, os outros têm o selo da mentira. Quem é da verdade, ama a verdade e fala a verdade. Quem não é da verdade, até pode dizer com a boca que gosta da verdade, mas ele torna a verdade a mentira, com meias verdades, com dissimulações. O advogado do diabo é assim mesmo. Estão a entender, irmãos? Pronto. O selo que nós recebemos foi para conhecer Deus e para servir a Deus. O selo de Satanás, sabe o que é que vai acontecer? É para aqueles na grande tribulação que conheçam que aquele é que é o Deus dele e estão ali para o servir. Tão simples como isto. Estão a entender? Irmãos, conclusão, a evolução de Satanás. Muito simples as coisas. Ele apresentou-se como uma cobra, né? Manifestou-se. A cobra é inferior ao homem, porque o homem foi feito senhor da criação. Ali naquela imagem era inferior, mas só que a cobra era a mais astuta de todas as criaturas do campo. Na sua astúcia, quando ele soube que Deus tinha proibido de comer da árvore do conhecimento, foi logo de cabeça a comer. Tu queres? É isso que eu vou fazer. Aí está. Por causa disso soube que conheceu o bem e o mal. Tentou a Eva, tentou Adão, fez-os tropeçar. Por meio do pecado de Adão, de cobra, passou a ser o senhor deste mundo. Foi-lhe dado o reinado deste mundo. E ele governou as nações, até que Deus enviou Moisés. Aparentemente eles foram libertos da escravidão de Satanás, como foram libertos da escravidão de Faraó. E deu-lhes uma lei. A lei era a segurança deles e a forma de não serem mais amaldiçoados, contanto que eles cumprissem todos os mandamentos que Deus ordenava. O que é que se veio a verificar? Que aquilo que parecia que levava à vida, afinal de contas, foi à morte e foi chamado o ministério da morte. Porquê? Porque o homem natural é inimigo de Deus, não se sujeita à lei de Deus, nem pode. Então o diabo, usando a lei, reinou até mesmo sobre o povo de Israel. E por isso diz que todos os que são da lei, como diz Gálatas 3:10, ficaram debaixo de maldição. Então, conforme a promessa que Deus fez a Abraão, Deus enviou Jesus Cristo para finalmente realizar um resgate como deve ser. Não pela lei, não pela justiça do homem, não pela obra do homem, mas pela graça que há em Cristo Jesus, que por meio do seu sangue, Ele pagou a nossa dívida, pagou o nosso resgate, derrubou o acusador, derrubou a acusação, que é a lei, anulou e fez uma nova aliança. E diz a Bíblia que todo aquele que ouve hoje o Evangelho e crê, passou do reino das trevas para o reino da luz, tem a vida eterna, nunca mais haverá condenação, mas passou da morte para a vida. Uau! Foi este o resgate. Só que este resgate continua até à vinda do Anticristo. Deus continua a tirar os seus despojos, os despojos que estavam nas mãos do diabo, pela pregação do Evangelho. As pessoas estão sendo salvas e livres, conhecendo a verdade. Aqueles que são eleitos. Quando o último eleito for selado com o selo da promessa, com o Espírito Santo, em que ele passou das trevas para a luz, da morte para a vida, então é o momento de o Satanás
ele evoluir no seu máximo, em toda a sabedoria, em todo o esplendor, em todo o poder, fazendo sinais que nunca ninguém fez, e vai reinar sobre as nações durante 3 anos e meio. Diz que vai haver uma aflição tal que nunca houve desde o princípio do mundo. Ele vai vencer, inclusive, aqueles que foram resgatados por Jesus, não é? Porque os quer matar. Vai vencer porque agora o tempo deles, o nosso tempo acabou. Nesse tempo já não é preciso pregar o Evangelho, porque já estão todos salvos. Apenas vão ser escondidos, excepto aqueles que têm dado testemunho. Aquele que tiver que ser preso vai ser preso, o que tiver que ser morto vai ser morto, né? Segundo a vontade de Deus, mas o seu espírito já está salvo, esteja vivo, esteja morto, já estão todos salvos. E o Satanás vai governar, não só fisicamente, não só com palavreados, não só com sabedoria, com sinais e pela força dele. A Bíblia diz que ele vai reinar até a vontade dos homens. Pelo seu selo, ele vai dominar a própria mente dos homens. Os homens vão fazer o mal com gosto de coração. Porquê? Porque estão subjugados à vontade do Satanás. E diz a Bíblia que nesse tempo os pais vão trair os filhos vão trair os pais, a própria família serão os seus próprios, os maiores inimigos. E vamos ser odiados por toda a gente. Toda a gente. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo na vinda de Jesus. Amém, irmãos? E quando Satanás tiver feito a sua obra, então aparece Jesus. Fomos arrebatados ao seu encontro. Este universo vai explodir e arder todo. Não é? E vai-se dar o grande juízo final. Aquele que creu, aqui para a minha direita. Aquele que não creu, vai aqui para a minha esquerda. Vocês vão ser lançados na perdição eterna e vocês vão entrar no reino do meu Pai. Estão a entender? Mas tudo isto para mostrar a evolução do diabo. Ele evolui. Hoje está mais perto do que no tempo da lei. Na lei usava a lei fazendo tudo. Ele era o tentador para fazer as pessoas tropeçar, para ter acesso à vida das pessoas e o destruir. Mas na graça faz o contrário, empurra para a lei para desviar a pessoa da fé. Quanto mais você vai para a lei, mais longe está da fé. Quanto mais você confia em si, menos confia em Deus. E esta é a estratégia dele. E é por isso que há tanta religião em nome de Jesus. Mas ninguém larga as obras da lei de maneira nenhuma. Coisa terrível, não é? Que coisa impressionante. Estão a entender, irmãos? Mas, como diz a Bíblia, só adorará a besta aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida. Mas os eleitos, nenhum só deles se perderá. Você é eleito? Amém. Por isso é que nós nos chamamos como? A Igreja dos Eleitos. O eleito é aquele que tem fé somente na graça de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Os irmãos entenderam? Entenderam a esperteza de Satanás? Vocês entendem o que é que está acontecendo à nossa volta? A estratégia dele é diferente do tempo da lei, diferente no tempo da Eva. Vejam, lembra-se o que é que vocês viram aqui? Olha só o que é que vem aqui. Ele dizia, eu temo como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Qual é a astúcia? É quebrar o mandamento. Como que não morre nada? Era quebrar o mandamento. Agora não. Ele usa o Evangelho para empurrar para a lei. Todas as cartas que Paulo fala, Coríntios, Gálatas, Romanos, é tudo por causa daqueles que vinham para a lei. É com outro Evangelho, é uma mistura. Estão a entender? Eles falam também do Evangelho. Não falam? Os dizimistas não falam da fé? Os adventistas não falam na fé? Os protestantes não falam em Jesus? Falam ou não falam? Testemunha de Jeová também não fala em Jesus? Toda a gente fala em Jesus. Agora, quem é que vive a graça de Deus? Isso já é outra conversa. Amém, irmãos?
Entenderam? Perceberam bem? Então, cuidado com a astúcia da serpente, que nos quer desviar da simplicidade que há em Jesus Cristo. Lembrem-se sempre, a nossa salvação é a graça de Deus. Nada mais do que isso, nada mais. Há nada. Amém? Graças a Deus. Peço aos irmãos que se levantem e vamos falar agora com Deus.